Pessoal, bom dia. Vamos lá, de novo, bom dia. A primeira presença que eu queria agradecer aqui é de vocês. Eu consigo pensar em muitas coisas divertidas que vocês pudessem estar fazendo no domingo de manhã. Estamos aqui reunidos para tratar do tema da prevenção e do tratamento. Muito obrigado. Eu queria agora agradecer a professora Maria Helena, a professora Maria Inês, duas das minhas referências intelectuais. Eu digo que quando as conheci, tive a oportunidade de aprender com elas, eu não virei um educador melhor, eu virei uma pessoa melhor, não é? Ambas com uma agenda absolutamente complicada, são as duas maiores autoridades técnicas em educação do país, vieram aqui nos prestigiar, vão participar conosco desse painel, e ao Sr. Tom Brown, que tem também uma vida toda dedicada ao tema no governo dos Estados Unidos. Eu queria oferecer à professora Maria Helena e Maria Inês, que não sabem, um pouco de informações a respeito do nosso congresso, que até onde eu sei, acaba de se transformar no maior congresso sobre o tema do mundo, e um congresso interdisciplinar, em que o ministro da Ciência e Tecnologia, a equipe mais alta do Ministério da Educação, o governador do estado de São Paulo, enfim, tantas pessoas com focos diferentes num tema se reúnem para tratar da prevenção e do tratamento. Então, professora Maria Helena, professora Maria Inês, foram 2.000 congressistas brasileiros representando 24 estados do país, um pouco mais de 300 congressistas internacionais representando 44 países. Se somarmos aos nossos visitantes internacionais, os palestrantes internacionais, nós chegamos a 60 nações reunidas nesses últimos dias para tratar do nosso tema. O Paulo e o Dedé, desde o começo, a gente nem achava que ia chegar perto disso, né, gente? Vocês não conversem aí não, que eu estou de olho em vocês, hein? Palestrantes, 120 palestrantes brasileiros e 30 palestrantes internacionais, não é? De fato, são números absolutamente grandes e que reforçam como a sociedade precisa se articular em torno desse tema, não é? Eu queria começar o nosso painel, se a professora Maria Helena permitir, eu queria dirigir a primeira palavra, a primeira pergunta à professora Maria Helena, que tem nos últimos meses tido um foco de trabalho muito intenso, seja na renovação ou na finalização da Base Nacional Comum Curricular, mas também na reforma do ensino médio, não é? Eu queria, como professor que fui a vida inteira, eu lecionei Química, grande parte da minha vida no ensino médio. O ensino médio brasileiro, como ele faliu. Ele não tem razão de existir daquela maneira, né? Essa semana, depois talvez a professora Maria Inês possa comentar um pouco, mas essa semana nós vimos que o resultado do exame internacional PISA mostra que o nosso país não conseguiu avançar em qualidade. Mas o PISA não pega todos os alunos que sequer chegaram a fazer o exame, ou seja, a evasão que nós temos no Brasil do fim do ensino fundamental e durante o ensino médio é uma coisa gigantesca, o que só comprova que o nosso modelo de ensino médio faliu. Então, professora Maria Helena, eu queria te perguntar um pouco por que toda a sua dedicação na reforma do ensino médio e como que nós poderíamos abrir espaço para que o jovem pudesse ser bem educado, bem alertado, bem comunicado a respeito das drogas e como a família, a articulação entre a escola e a família pode ir nessa direção também. Obrigada, Gil. Quero primeiro dar bom dia a todos vocês e cumprimentá-los pelo trabalho. Eu imagino que grande parte dos que aqui estão são pessoas que trabalham com prevenção a drogas, né? Em diferentes lugares, sejam pais, voluntários ou especialistas na área, e que é uma área essencial para a formação das nossas crianças e dos nossos jovens, né? Bom, primeiro é importante lembrar aquilo que o Gil estava dizendo a respeito da situação do ensino médio brasileiro. A situação é dramática, né? Nós temos um resultado nas avaliações nacionais e internacionais completamente absurda, ou seja, nossos alunos, nossos jovens não estão aprendendo, eles saem do ensino médio, de acordo com as avaliações nacionais, com mais ou menos apenas 10% dos alunos conseguem adquirir
ou desenvolver as competências básicas em matemática, 27% dos alunos em língua portuguesa, e no caso do PISA, Avaliação Internacional, a situação é mais grave. O PISA, ele é um exame internacional que avalia alunos de 15 a 16 anos e 2 meses. O último PISA foi realizado no ano de 2015. O último PISA tem uma amostra com 78% dos alunos que fizeram a prova são alunos que estão no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. São alunos sem atraso escolar. E o resultado foi muito triste para nós brasileiros, né? Nós verificamos que 70% dos nossos jovens não conseguem ter um desempenho mínimo em matemática, 70%, né? Estão abaixo do nível 2, que é o mínimo que o responsável por essa avaliação aceita. 56% não tiveram um desempenho mínimo em ciências e 52% não tiveram um desempenho mínimo em língua portuguesa. Isso significa que os nossos alunos brasileiros eles estão perdendo o passo em relação ao mundo. Países como Portugal, como a Colômbia, como a Polônia, como o México, no ano 2000, eles tinham desempenho igual ao nosso. E hoje, eles nos passaram e os nossos alunos, infelizmente, ficaram para trás. E é por isso que o Ministério da Educação tem feito um esforço muito grande para levar à frente a reforma do ensino médio. O que é a reforma? Primeiro, é importante lembrar que essa reforma, ela vem sendo discutida desde o final da década de 90, né? Lá no final dos anos 90, já na LDB, na discussão do currículo do ensino médio, que a Marinês depois vai aprofundar, né? Naquele momento, o grande debate era como deveria ser a formação dos nossos jovens de ensino médio, tendo em vista o total desinteresse dos jovens por um currículo muito acadêmico, distante do mundo dos jovens, e onde o jovem não é capaz de fazer as conexões entre os conhecimentos que lhes são oferecidos na sala de aula. Para vocês terem uma ideia, o ensino de quântica no ensino médio hoje, ele é dividido quântica na física, quântica na química, quântica na biologia. Cada ano do ensino médio dá um pedacinho da quântica. Portanto, quando o aluno chegar no terceiro ano do ensino médio e for ter no seu currículo a quântica de física, ele não vai se lembrar mais e não conseguirá mais fazer as conexões com a quântica na química e na biologia. Então, há uma desconexão, uma fragmentação interna no currículo. Essa fragmentação foi objeto de muitos debates. Nós tivemos o debate da LDB, o debate das diretrizes curriculares lá para trás, e mais recentemente tivemos em 2010 uma grande discussão dos secretários estaduais de educação e depois em 2013 um projeto de lei do deputado Reginaldo Lopes, que é do PT, que insistia com a reforma do ensino médio, que sempre foi considerada uma bandeira de muitos educadores, independente de partido político, né? No governo anterior, todo mundo apoiava a reforma do ensino médio. E nós resolvemos levar à frente a reforma do ensino médio. E agora, muita gente que até um ano atrás era a favor da reforma, agora se posicionam contrários à reforma. Então nós achamos importante abrir o diálogo e a conversa, abrir os canais de participação para que todos entendam o que é a reforma. Primeiro, é uma reforma que vai trabalhar uma parte, 60% do total da carga horária do ensino médio, ela deverá ser dedicada à base curricular comum, a base nacional comum que está em discussão, né?
E nós pretendemos, até o final de janeiro, encaminhar a Base Nacional do Ensino Fundamental e da Educação Infantil ao Conselho Nacional de Educação. Estamos começando a preparar a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Os outros 40% da carga horária do ensino médio, não é do currículo, da carga horária, serão dedicados à flexibilização e à diversificação de itinerários formativos. Por que isso? O mundo inteiro é assim. Por exemplo, o PISA, ao fazer avaliação para jovens de 15 a 16 anos, o PISA parte do princípio de que no mundo todo, até os 15 anos, o currículo é igual e o mesmo para todos. A partir dos 15 anos, o currículo se flexibiliza no mundo inteiro, na Finlândia, no Canadá, na França, na Inglaterra, menos nos Estados Unidos, onde os alunos têm 120 disciplinas eletivas no ensino médio. Então, apenas a língua inglesa, a matemática, o ensino de ciências e as ciências humanas são obrigatórios no currículo do ensino médio americano, e o restante o aluno compõe do jeito que for, de acordo com seus interesses, né? Então, essa é uma tendência mundial. No Brasil, o aluno é obrigado a fazer um ensino médio único, uma jabuticaba que é única no mundo, igual para todos até o final do ensino médio. E com a proposta de reforma, nós estamos indicando a diversificação e a flexibilização no final do ensino médio ou na carga horária que complementa a Base Curricular Nacional Comum. Nessa parte diversificada, os jovens poderão tanto aprofundar o seu conhecimento nas áreas acadêmicas, com itinerários diferenciados, tanto na área de ciências, tecnologias, matemática, economia criativa, enfim, uma série de coisas, e manterão aula de português e matemática obrigatória até o final do ensino médio, né? O que isso revela? Que provavelmente os alunos terão muito mais interesse em permanecer na escola. Nós não teremos mais os altos índices de evasão e de reprovação que temos hoje, devido ao desinteresse dos alunos pelo currículo do ensino médio, que é um desastre, né? Em segundo lugar, é um currículo e uma proposta de reforma que valoriza o protagonismo do jovem. Por que o protagonismo do jovem é importante? Para que o jovem se sinta partícipe do processo, para que ele seja capaz de mobilizar todos os seus conhecimentos e todas as suas competências emocionais, sociais, no processo de articulação dos amigos, das turmas, para construir projetos, inclusive projetos, por exemplo, de prevenção a drogas, projetos de participação da comunidade na escola, projetos que valorizem a responsabilidade social e o voluntariado, que são importantes para a formação integral do jovem. Então, a nossa proposta de reforma, ao invés de ter um currículo obrigatório, com 13 a 15 disciplinas obrigatórias, engessado e inflexível, abre para diminuir o número de disciplinas obrigatórias que deixam de ser obrigatórias e passam a ser áreas de conhecimento, com projetos interdisciplinares, e ao mesmo tempo abre espaço para aprofundamento nas áreas de interesse dos alunos ou a opção de um curso profissionalizante, com grande destaque para o protagonismo do jovem, para a sua participação na escola e no processo educacional, né? Então, nós estamos aqui trazendo essa mensagem a vocês. Entendemos que a participação dos pais, da família na escola é extremamente relevante.
para a melhoria das aprendizagens, para a melhoria da integração dos jovens ao processo educacional e também para construir um ambiente favorável, não só ao aprendizado, como também que seja transformador da personalidade dos jovens no futuro, da sua capacidade de compreensão do mundo e, ao mesmo tempo, de entender que o que a escola está oferecendo diz respeito a algo que faz sentido para o jovem, faz sentido porque o conecta ao mundo real, né? Ele consegue entender um mundo que o cerca a partir de uma nova proposta curricular, de um novo protagonismo juvenil e de um espaço de interação maior com a comunidade. Termino dizendo que, de acordo com o PISA, né, no caso do Brasil, a importância dos pais e da participação dos pais na educação dos seus filhos, ela é, no Brasil, muito mais impactante do que no resto do mundo. Em geral, nos países ricos, desenvolvidos, a participação dos pais e a escolaridade dos pais, elas indicam que isso representa 90% do desempenho dos alunos. Apenas 10% está relacionado ao trabalho feito pela escola. No Brasil, nós temos pesquisas mostrando que a participação dos pais, o envolvimento dos pais com a educação dos seus filhos e o estímulo das famílias à educação das crianças e dos jovens, ela representa de 20% a 30% do desenvolvimento educacional das crianças e jovens e do seu desempenho futuro. Então, no Brasil, o impacto da participação da família e do envolvimento dos pais com a educação é muito maior do que na maioria dos países avaliados pela OCDE no PISA. Então, nesse sentido, eu quero encerrar cumprimentando todos vocês e, mais uma vez, destacando que a participação de todos vocês na escola e o trabalho junto às famílias e à comunidade é essencial, não só no processo de prevenção, mas ao fazer isso, no processo de valorização do jovem em relação à sua formação, ao seu futuro e a uma nova esperança em relação ao futuro, porque os jovens de hoje têm muito pouca esperança em relação ao futuro. Eles não acreditam que terão condições de arranjar um bom trabalho, que terão uma boa oportunidade na vida. E eu acredito que nós precisamos trabalhar com os jovens para que eles voltem a recuperar a esperança no futuro e a esperança na educação e na boa educação como caminho que fará com que eles tenham uma nova esperança, um novo futuro. Muito obrigada. Aqui como brasileiro, nem como educador, como brasileiro eu torço muito para que vocês consigam conduzir essa reforma do ensino médio atrelada à base comum curricular, porque a senhora falava, eu me lembrava de uma conversa que tive há alguns anos com o Wilson Risolia, quando ele era secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro. O professor Wilson me falava que a maior dificuldade que o Rio de Janeiro tinha na prevenção às drogas era que os alunos estavam fora do sistema educacional. Talvez nenhum estado brasileiro tenha tantos alunos nem, como ele chamava, eu não sei se todos aqui conhecem, mas nem são alunos que nem estudam e nem trabalham. São adolescentes que nem estudam e nem trabalham. E eles não estudam, segundo os levantamentos que o estado do Rio tinha feito, não estudavam porque não viam motivo algum para ir à escola. Era uma escola completamente desconectada com uma proposta de futuro, totalmente desconectada com qualquer inserção no mundo profissional, uma escola, enfim, que não ganhava a atenção dos alunos em relação àquilo que todos os adolescentes podem fazer
fora da escola. Então, essa é a dimensão do desafio que nós temos que enfrentar nesse país. Temos, graças a Deus, no MEC, pessoas que estão conscientes e que estão articulando um debate que é muito complicado. Acho que aqui vai um pedido também a todos vocês. Muitas pessoas aqui são do mundo da educação. A educação, não importa o partido, ela é apartidária. A educação devia ser a causa que nos une. Basta uma geração de brasileiros bem educados que nós viramos esse país. Só uma geração, não precisa de duas. Uma geração de brasileiros bem educados, o país é do tamanho do nosso sonho. Isso não importa qual é o partido que está por trás, qual é o governo que está por trás. Todos nós precisamos apoiar, não é? Eu queria agora contar um pouco com a experiência e o conhecimento da professora Maria Inês. Fazer primeiro chamar a atenção de vocês que algumas coisas vocês só passaram a ouvir no Brasil graças ao trabalho da professora Maria Helena, da professora Maria Inês. Prova Brasil, IDEB, SAEB, diretrizes curriculares nacionais, parâmetros curriculares nacionais, ENEM, ENAD. Se o Brasil hoje é um país bastante sofisticado em avaliar, em saber avaliar, e isso nós somos, nós temos um sistema muito sofisticado de avaliação, e é preciso ser corajoso, porque quando criamos esse sistema, isso trouxe à tona que a qualidade da educação que nós oferecemos não é boa, mas temos um sistema de avaliação. Todas essas siglas que eu citei são fruto do trabalho da condução por essas duas pessoas, essas duas brasileiras, e obviamente equipes enormes que elas lideraram. Mas, professora Maria Inês, pensando um pouco em qualidade, não é? O que a senhora tem visto sobre a nossa evolução, os nossos dilemas, não é? E um pouco também, a partir do INEP, ele tem acesso às informações socioeconômicas dos alunos e aos questionários que nos permitem explorar um pouco o papel da família. Como isso está sendo articulado em prol desse aluno ou não está sendo, e o que nós deveríamos fazer? Bem, muito obrigada por suas palavras, ao amigo, companheiro Mário Gil. Parabéns pelo evento, cumprimento a todos os presentes também. E tenho muito orgulho em dizer que o Brasil vive um momento extremamente privilegiado, né? A escola do passado, ela não tem mais lugar na nossa sociedade. A escola precisa se renovar porque a sociedade está se renovando, né? A escola formal, essa que nós conhecemos, ela começa inclusive por delegação da família, né? As famílias precisavam organizar grupos de pessoas responsáveis que os apoiassem na educação de seus filhos. E gradativamente essas escolas foram criando status, leis absolutamente descartáveis da família, ela ficou um pouco distante, e hoje volta-se novamente a essa discussão, porque nós somos uma instituição que agimos ou nós interferimos na vida das crianças e jovens por delegação das famílias. São as famílias que nos delegam, não é, de maneira direta e algumas vezes sofisticada, seja por pagamento de impostos indiretos, seja por pagamentos diretos, a tarefa complementar de educar os seus filhos. A escola sempre foi responsável pela transmissão da cultura de uma geração para outra, não é? Essa transmissão da cultura é uma herança cultural acumulada aí por 21 séculos, que hoje não estão mais guardados só na cabeça dos nossos professores. Hoje essa cultura letrada, ela está armazenada e disponível em muitos veículos de comunicação. Hoje nós sabemos que a escola não pode ser mais um lugar onde uma geração transmite informações para outras. A escola está sendo exigida a uma tarefa muito mais elevada do que a mera transmissão de informações. A escola está sendo cobrada a ter um significado muito especial na vida de crianças e jovens. A escola está sendo provocada para promover o desenvolvimento de estruturas, e não só estruturas da memória para guardar a herança cultural, mas estrutura de inteligência, para pensar sobre as informações, para usá-las em conceitos adequados, para aprender que a quântica tem um sentido hoje na natureza, que me permite olhar para a natureza de maneira diferente
daquela que eu olho. Enfim, o que a escola está sendo provocada é para ter um significado agora na vida das crianças e jovens. Promover o desenvolvimento de estruturas, não só de memória para guardar a informação, porque o computador guarda melhor do que a gente. E a memória humana tem uma vassoura maravilhosa chamada esquecimento. Ela varre tudo que não tem sentido, tudo que não tem uso, tudo que não teve uma emoção na nossa vida, ela varre para fora. Vejam as nossas histórias educacionais, quantas coisas nós somos obrigados a decorar e que não tiveram uso nenhum e a gente descartou, graças à vassoura maravilhosa chamada esquecimento. Nós ficaríamos malucos com tanta coisa. Nós guardamos o que teve uma grande emoção, positiva ou negativa. Guardamos o que tem utilidade, uma utilidade prática, uma utilidade sensível, uma utilidade estética e aquilo que fez sentido para nós. Então, a quântica que eu aprendo, infelizmente, de maneira desconectada, ela pode iluminar uma compreensão que eu tenho da natureza que me cerca hoje. É isso que a escola está sendo chamada a reorganizar, né? E reorganizar olhando para o projeto de vida dessas pessoas, não só dos jovens, como a professora Maria Helena disse que a reforma do ensino médio vai fazer isso, vai trazer o protagonismo, não para ele fazer o que ele quer, mas para nós mostrarmos para ele como essa intervenção que nós fazemos na vida deles, usando a ciência, a arte e a filosofia, melhora a vida deles. Porque essa é a pretensão dos educadores, e nós somos muito pretensiosos. Nós temos a pretensão de achar que aquilo que nós sabemos transforma a vida das pessoas. E o que nós sabemos? Olha, eu sei um pouco de psicologia, a professora Maria Helena sabe sociologia, o professor Mário Guil sabe química. Ora, se nós não acreditamos que aquilo que sabemos melhora a vida das pessoas, é melhor a gente vender trufa, bombom, Avon, sair do magistério. Porque professores e educadores somos todos pretensiosos, nós queremos intervir na vida das pessoas e ter a certeza de que nós estamos provocando nelas uma melhora. Tem que ser assim. Então, uma escola amigável, uma escola que olha para além da inteligência, e esta escola de hoje olha para uma inteligência emocional. Vocês já devem ter ouvido falar que a escola do passado só trabalhava com a cognição, com o conhecimento. Hoje nós queremos trabalhar com as habilidades socioemocionais. Por que sócio? Sócio porque ela vai nos aprender, nós vamos desenvolver com os nossos alunos a capacidade de viver sobre regras, sobre limites. E por que emocionais? Porque ela vai ter empenho, esforço, emoção, companheirismo. Essas são as habilidades socioemocionais. Nós não vamos dar aula delas na lousa. Elas vão ser aprendidas nas relações que nós estabelecemos entre os alunos, entre o professor e o aluno, e o funcionário da escola. E vocês já podem imaginar que elas não são desenvolvidas só na escola, elas vêm agregadas com a família. Por isso é que essa junção da família com a escola hoje é tão importante, porque valores, princípios, atitudes e condutas, a gente não dá aula na lousa e nem busca o significado no computador. Essas coisas acontecem nas relações entre as pessoas. E na escola, as relações mais importantes são as relações entre o professor e os seus alunos, e as relações que ele consegue provocar entre os alunos na sua classe. Então, a escola do passado, ela era desvinculada da família, que entregava o filho, olha, isso é com você, professora. Hoje em dia não tem mais isso é conosco, escolas e família. Não é? Nós não temos mais a pretensão de só trabalhar com a inteligência e com a memória. Hoje nós queremos transformar, temos clareza de que a nossa missão é transformar a vida das pessoas. Então, o muro das escolas está simbolicamente derrubado e as famílias são chamadas a participar para apoiar o trabalho efetivo. Não é para ensinar português e matemática,
mas é para estar junto com os professores nessa tarefa maior e que ultrapassa o limite da disciplina, da matéria, da prova que nós fazemos, né? Ali no INEP, nós estamos hoje monitorando esses sistemas todos de avaliação. Nós temos dados que nos permitem dizer que quanto mais as práticas escolares, as condições de trabalho do professor, que vão além do salário, a sua formação, o seu envolvimento com a comunidade, tem um impacto muito positivo no desenvolvimento das crianças. Não é só o fato da mãe ser mais letrada ou menos letrada, mas uma comunidade participativa, uma escola que tem um projeto compartilhado entre todos os professores, que ouve os pais, não só para chamá-los, para dizer, olha, seu filho não veio com o cabelo penteado, não veio com a roupa limpa, mas todo um trabalho conjunto de aliança entre a escola e a família para a promoção desse desenvolvimento. E o trabalho de prevenção de drogas, gente, ele é importantíssimo. Todos nós sabemos do assédio que as nossas crianças e jovens sofrem no entorno da escola. Mas todos nós sabemos que, lamentavelmente, numa idade de muita curiosidade, de muita aventura do espírito humano, como é a adolescência, essas crianças são absolutamente presas de uma informação falseada, né, de uma fantasia absurda, de uma condução para sonhos que só levarão ao desastre. Então, a prevenção, a união da família, a informação correta e na dose correta, acima de tudo, o apoio, a presença e o acompanhamento da família é importantíssimo, inclusive dentro e no entorno da escola. Nós só vamos vencer essa guerra da drogadição se nós unirmos escola, família e sociedade numa ação bastante forte e que as crianças e jovens tenham na escola todo o apoio que precisam para vencer qualquer tipo de tentação que as rodeia demais. De nossa parte, nós estamos procurando fazer que os sistemas de avaliação mostrem os dados dos ganhos significativos que uma escola compartilhada com a família pode trazer para a vida da sociedade. Então, cumprimento a todos vocês, acho que o trabalho que vocês fazem é magnífico, tem um valor social incalculável e é absolutamente necessário para a vida de nossas crianças e jovens. Então, eu os parabenizo muito e os cumprimento por um evento dessa natureza. Obrigada. Curta, mas de muita curiosidade. No mundo educacional, normalmente nós falamos que os alunos eles têm um resultado nas avaliações e nós procuramos olhar quais são os fatores associados a esses resultados, né? Parte do conhecimento que nós adquirimos aqui nesses últimos dias de congresso é que as drogas lícitas, como o álcool, elas têm uma penetração entre os jovens que é absolutamente estarrecedora. É estarrecedor, né? Eu tinha muita curiosidade de saber se nós já medimos isso como um fator associado ao desempenho do aluno, se nós teríamos como fazê-lo. É extremamente difícil, mas é uma ideia interessante. A única coisa que nós sabemos hoje é que antigamente nós não acreditávamos que o uso excessivo de álcool, por exemplo, na adolescência, acarretasse qualquer tipo de dano cerebral. Hoje nós já admitimos e sabemos que há um embotamento, há uma diminuição de frequências cerebrais que são muito importantes para a aprendizagem. Mas numa avaliação que fazemos em larga escala, nunca foi citado nenhum fator associado a essa questão. Tem surveys e pesquisas quantitativas, quali-quant, sobre droga, abandono escolar, né? Isso tem, né? Tem pesquisas do IBOP, tem pesquisas do Instituto Unibanco e da Fundação Getúlio Vargas, que mostram uma altíssima correlação entre uso de drogas, não especificamente só álcool e outras, né? Como um dos fatores que aumenta a probabilidade de abandono, de evasão escolar, né? E de reprovação também. Senhora Marilena, aproveitando a
sua fala, eu queria fazer uma perguntinha até bem curta, que é o seguinte: a instituição que eu represento, ela é um grupo de universidades e nós temos muitos futuros professores estudando conosco, não é? São, portanto, alunos que estão na pedagogia ou nas diversas licenciaturas. E nós temos um currículo a cumprir em todos esses cursos, que tem muito Vallon, tem muito Vygotsky, que tem muito Piaget, tem muito Foucault, mas não tem o tema prevenção. Nós não temos um momento no nosso curso, ou não temos na regulação, ou até fica a sugestão que deveríamos ter na regulação também o MEC nos estimulando a que esse tema, que é tão caro à sociedade depois, ele permeasse de maneira tranquila. Acho que eu gostei muito quando a Maria Inês falou: olha, a escola derrubou seus muros, eu acho que a universidade precisa também derrubar os seus muros e tratar, né, desse tema, que é um tema tão importante para a sociedade. Paulo, depois passo para a Maria Inês. Nós criamos no Ministério da Educação um grupo de trabalho, um comitê que reúne quem está trabalhando no Ministério da Educação nas diversas áreas. A Maria Inês, por exemplo, integra esse grupo, e pessoas de outras áreas, do ensino superior, da pós-graduação, da educação básica, para discutir formação de professores. O principal tema da discussão é o currículo da formação de professores. Então, você tem absoluta razão. Por quê? Porque os currículos hoje das instituições formadoras, eles são muito distantes daquilo que nós imaginamos e entendemos que seja necessário para uma maior e melhor qualificação dos futuros professores. Primeiro, os futuros professores, eles não têm um estágio supervisionado na escola. O estágio que a legislação prevê, ele é pequeno, é um estágio de no máximo 300 horas e que, em geral, é cumprido burocraticamente. Segundo, quando o aluno que está na faculdade fazendo pedagogia ou licenciatura vai fazer o estágio, o que acontece? A escola para onde vai esse aluno não tem nenhuma articulação, relação com a secretaria municipal, com a secretaria estadual, com as secretarias de saúde, entendeu? Então, o jovem chega na escola e ele mal sabe o que acontece na escola e vai embora também sem saber, porque há um distanciamento entre a escola que está recebendo o aluno estagiário, que está fazendo pedagogia ou licenciatura, e a própria rede pública de educação e de saúde, né? E essa é uma reclamação. Essa semana eu recebi mais de 40 secretários municipais de educação no Brasil inteiro reclamando exatamente disso, da distância que existe entre os cursos de formação inicial, tanto públicos como privados, e as escolas, o mundo real das escolas. Então, concordo totalmente com o Guio. Quer dizer, é fundamental que haja uma reforma séria nos currículos de formação inicial de professores, né? Que essa reforma permita um trabalho de ciência pedagógica ou de estágio supervisionado mais integrado às redes públicas de educação e de saúde, que hoje o maior empregador de professor do Brasil são as redes municipais e estaduais, né? 85% dos alunos do Brasil estão em escolas públicas, estaduais ou municipais. E a rede pública de saúde também responde por mais de 70% do orçamento geral do Brasil. Então, este aluno, ele precisa entender qual é o problema, como pode trabalhar com a prevenção, por que a prevenção deve ser um tema transversal do currículo, porque a prevenção, ela obrigatoriamente precisa ser transversal. E o currículo precisa ser cada vez mais aberto à transversalidade, não fechado na química, na física, na biologia, como disse a Maria Inês, né? Então, esse é um ponto que hoje está sendo discutido muito fortemente no MEC, mas nós precisamos contar com a ajuda de vocês
e o Conselho Nacional de Educação, porque quem decide a mudança da reforma, a mudança curricular, é o Conselho Nacional de Educação. E o Conselho Nacional de Educação, muitas vezes, sofre muita pressão específica de algumas corporações. Então, é a corporação A, a corporação B, C, né, que acha que precisa que é a sua disciplina que vai valer, sem pensar numa perspectiva de interdisciplinariedade e de integração maior das áreas de conhecimento que vão permitir um trabalho de prevenção muito mais conectado com a realidade, inclusive por meio de projetos, né? A Marinês, quando eu fui secretária estadual de Educação, a Marinês trabalhou o tempo todo na secretaria, coordenando o currículo unificado do Estado de São Paulo, e o currículo unificado ele permitia projetos temáticos. Então, a escola, tendo professores, uma equipe pedagógica mais preparada e atenta a esse tema, ela poderá trabalhar um projeto de prevenção integrando diversas áreas, mas hoje, não só a formação inicial, como a formação continuada, não estão atentas à importância de um trabalho mais articulado e integrado entre as áreas do conhecimento e acaba trabalhando sempre em quadradinhos que não se relacionam entre si. Eu acho que essa pergunta é fundamental e vocês precisam fazer pressão no Conselho Nacional de Educação e junto às instituições de ensino superior, públicas e privadas, para que a gente tenha sucesso. Não é fácil, né? Não é fácil. Lá cada um quer cuidar. Filosofia é uma coisa, sociologia é outra, química é outra. Ninguém quer ouvir falar de interdisciplinariedade de prevenção. Obrigado. Bom, e a última pergunta, nós havíamos combinado aqui com o Sr. Tom Brown que eu ia deixá-lo ao final, porque ele está economizando a voz para o painel que ele tem logo na sequência, né? É uma honra tê-lo aqui. Ele vai contar, obviamente, mais da trajetória dele, então deixo isso para o painel dele. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer ao Sr. Tom Brown especificamente da experiência americana, né? Os Estados Unidos, eles tiveram muito investimento militar ou policial para prevenção às drogas, no sentido de evitar a entrada das drogas no território americano, não é? Se isso tem se mostrado ao longo do tempo uma estratégia que funcionou e se, partindo do pressuposto que a estratégia anterior ela não atingiu todos os resultados esperados, se é possível nós acreditarmos que o conhecimento, a ciência, a informação, não é? O tratar o jovem ou alertar o jovem, informar o jovem o quanto mais cedo possível pode ser uma ferramenta de combate às drogas tão eficiente quanto ou até mais eficiente quanto a ferramenta policial ou a força policial. Eu estava imaginando se você faria toda essa pergunta. Eu vou responder essa pergunta, mas antes eu gostaria de fazer um comentário do que ela disse, que foi muito importante sobre educação. Nos Estados Unidos, o que aprendemos sobre a prevenção de drogas é que você precisa ser insistente com isso e consistente. Nos anos 70, 80, quando o uso de drogas estava aumentando, nós tivemos um currículo bastante extenso de prevenção de drogas nas escolas. Isso continuou por vários anos. Mas quando o uso de drogas começou a diminuir, foi cometido um erro de cortar o orçamento para esse programa de prevenção nas escolas. Porque a gente havia sido bem sucedido no uso. Mas o que não foi levado em conta
é que uma nova geração de crianças surge a cada poucos anos. Então nós tivemos uma situação em que tínhamos uma geração que havia recebido uma educação contra as drogas bastante extensa, seguida por uma geração de irmãos e irmãs que não tiveram o mesmo programa de prevenção. E claro, o que aconteceu? O uso de drogas subiu novamente. É exatamente como o que acontece com o tratamento. Quando uma pessoa, por exemplo, termina um tratamento numa comunidade, o tratamento não termina ali. Ainda tem o componente de se tratar a reincidência, o pós-tratamento, a reintegração na sociedade, encontrar um emprego. Então é um processo contínuo. A educação para a prevenção nas escolas acontece exatamente da mesma forma. Ela precisa ser fornecida geração após geração após geração, para que ela fique enraizada, integrada na sociedade, como um efeito duradouro. Um outro comentário que eu gostaria de fazer sobre a fala de Maria Helena é que a chave para a educação, algo muito importante, que não é a educação para as drogas, assim a educação acadêmica, com o envolvimento da família, das famílias. O ambiente em que eu cresci, ele foi muito importante para isso. Eu experimentei isso. Eu cresci num ambiente bastante rude na cidade de Nova York nos anos 60. A gente tinha sorte se os pais conseguiam terminar o colegial. Aqueles que conseguiam se graduar acabavam tendo sucesso anos depois. A minha mãe, ela vinha da Sicília, da Itália. Os pais que tinham alguma educação, eles valorizavam muito isso porque eles viam o benefício dessa educação. Então foi enraizado em nós que nós deveríamos ter um nível de educação. E quando eu fui para a escola, e comecei logo no primeiro ano, nós tínhamos na classe 125 alunos e uma freira para dar aula para todos. E nesse ambiente na cidade de Nova York, o assunto principal não era matemática ou inglês. O assunto principal era disciplina. Porque era preciso ter muita disciplina para cuidar de uma classe dessa. É como nos filmes que você vê. Eu tenho o dedo de uma tremedeira aqui porque o pagamento naquela época era terrível. Mas se eu não prestasse atenção na escola, eu ouvia em casa, então eu levava mesmo. Os pais diziam que a mensagem que você vai ouvir e aprender 6 horas por dia. Ir para a escola. Os verões eram muito quentes e úmidos. E nós éramos enviados para a escola católica no verão. E aí você tinha que usar um paletó pesado, uma gravata que não podia ser desapertada em nenhum momento, porque senão eles iam te enforcar com ela.
Eu odeio isso. E a camisa ela tinha que ser engomada. Eu não gostava das lavanderias chinesas porque eles é quem engomavam as nossas camisas. E no inverno as portas tinham que ficar abertas porque lá dentro estava quente. A gente fazia bolas de neve e jogava nessa lavanderia. Porque nós detestávamos essa goma nas nossas camisas. Que ficavam ali, coçavam, incomodavam no pescoço. O que aconteceu foi que nós ficávamos 6 horas de aprendizado num ambiente muito quente. E quando chegávamos em casa não podíamos brincar. Tinham 2 horas de lição de casa que eram obrigatórias. E as famílias da vizinhança, eles reforçavam isso. Eu não podia sair para brincar até terminar minha lição de casa. Não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Eu, por exemplo, adoraria ter um corretor de texto quando eu estava escrevendo para fazer a redação da escola. Mas é óbvio que não tinha esse corretor de texto ali. Nós tínhamos ferramentas de educação que eram bastante apropriadas para a época. Os pais tinham cartões para os índices nossos. E eles reforçavam a leitura, que fizéssemos a leitura. Colocavam nomes e coisas para se fazer nesses cartões. E nos reforçavam a aprender através da leitura. Porque se não pudéssemos ler, não iríamos aprender. E a melhor coisa é o que acontecia na família estendida, né? Minha mãe tinha 15 irmãos e irmãs. Como resultado, eu tinha 75 primos. E todos nós tínhamos que levar os nossos cartões para a nossa avó ler. A minha avó cresceu na Sicília, ela não tinha educação, mas ela tinha bastante orgulho que os 75 netos dela tinham educação. E se a gente tinha uns cartões, boletins bons de escola, isso a deixava muito feliz. Ganhávamos sorvete. Mas eu tinha mais do que todos os meus primos. Sabe por quê? Porque os 15 irmãos e irmãos da minha mãe, eles todos se casaram com sicilianos. Olha, não são italianos, são sicilianos. E minha mãe se casou com um inglês. É por isso que eu tenho esse nome Brown. Se você olha nas fotos da família, todos os irmãos e irmãs, você vai ver 100 pessoas ali. Todo mundo tem a pele um pouco mais morena. Eu sou o albino da família. A minha avó literalmente achava que eu estava doente. O nome da minha mãe era Leonora, ela odiava esse nome siciliano. Minha avó dizia: Leonora, você não dá comida para esse menino, ele está doente, Leonora. Então eu recebia mais sorvete que todos os outros da minha família. Então quando eu tinha um boletim bom, nossa, eu recebia todo o sorvete de todo mundo. Mas o ponto é que eu cresci nessa família. Meus amigos também cresceram em famílias que não tinham educação, que eram tempos difíceis, eram lugares rudes, sem educações modernas, sem técnicas modernas de educação. Mas eles lutaram para que nós tivéssemos uma educação, para que nós fôssemos para a universidade, para a faculdade. Então eu vou contar mais uma história da minha mãe siciliana. Na época que eu estava mais ou menos na 8ª série, eu era bom.
97, 98. Eu tirava nota 97, 98. It was time to study for a geography final exam. E aí eu estava estudando para o exame final de geografia. My mother found me in a pool hall playing billiards. E minha mãe me encontrou jogando sinuca. So what are you doing? E perguntou: o que você está fazendo? Você tem que estudar para a sua prova. I don't need to study. I got a 98. Eu falei: eu não preciso estudar, eu tirei 98. I went to shoot the cue ball. E aí fui fazer uma tacada. Pool stick come out of my hand. E o taco foi tirado da minha mão. I broke it over my back. E quebrou nas minhas costas. And I studied that 98 anyway. E aí eu tive que tirar 98 mesmo. That's it. It was tough love. Era um amor duro, mas era amor. Maria Helena está certa. Se você tem a família envolvida, é uma chave para a educação, seja ela acadêmica ou a educação para o reforço contra as drogas. Muito obrigada. Fantástico. Gente, bom, foi um prazer enorme, uma honra participar desse painel com a professora Marilena, a professora Marinês e o Tom Brown, que eu não sabia era descendente de italiano. Meu pai era italiano, meu pai era genovês, e meu pai dizia que se uma mãe siciliana falasse "eu te mato", ela cumpria normalmente a promessa. Então eu acredito que os sicilianos produziam bons alunos mesmo, não é? Mas eu queria então me despedir dos nossos painelistas com todo esse agradecimento e deixar também o nosso agradecimento a vocês que estiveram aqui no domingo de manhã interessados pelo nosso tema. Muito obrigado.